Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós resolveremos duas questões, uma de campo elétrico e outra de força elétrica, tá legal? Na próxima aula, ainda hoje, nós iremos resolver aí mais duas questões correspondente aos mesmos temas, tá legal? Então, a primeira questão que eu separei para vocês foi essa questão escrita da FAAP, que eu achei bem bacana, pois ela tem as duas abordagens que a gente viu de campo, tanto a abordagem analítica quanto a abordagem vetorial. Tá legal? Então vamos fazer a leitura desse exercício e vamos resolver ele com calma, tá? No esquema a seguir, representa-se um triângulo retângulo ABC no vácuo, tendo a carga QA igual a 3 microcoulombs em A e a carga QB 16 microcoulombs em B. Então, olha como está arranjado. Você tem o ponto A, colocado uma carga QA. Você tem o ponto B, colocado uma carga QB. E o ponto C, que é perpendicular aos dois pontos, formam aí um triângulo retângulo. Dados. Olha como a FAP foi boazinha. Ela não precisava ter dado isso aqui, hein? 1 micro é 10 a menos 6. Então, se eu tenho 3 microcoulombs, eu tenho 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Vamos já anotar isso? Ó, a carga QA será de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok? E a carga QB como 16 vezes 10 a menos 6 coulombs, ok? Pronto, passamos aí os dois valores para coulombs. Ele deu também as distâncias, né? Ele falou que, eu vou até marcar no próprio desenho, beleza? A distância AC vale 3 metros, então para lá, a distância AC está aqui. E a distância BC que ele falou vai estar aqui, né? Então vamos lá. A distância AC é de 3 metros. A distância BC é de 6 metros, beleza? E aí, galera, vem uma coisa que pode gerar uma confusão na cabeça de vocês, tá? Ele fornece o K0, que é a constante eletrostática no vácuo, e ele dá a expressão de K0. Ele fala que K0 é igual a 1 sobre 4π epsilon 0. 4 é 4, π é o π, e o epsilon é a permissividade elétrica do meio, né, que forma uma constante. Lembra que eu falei que se você não precisava se preocupar com essa expressão, que se precisasse usar, ele ia fornecer? Só que olha o que ele fala depois. E ele fala que essa expressão toda é igual ao valor do K0. Então, tecnicamente, você não precisa dessa expressão, né? Porque ele já te deu o valor de K0. Ele só quis ser mais crítico na forma de fornecer o dado. Então, vamos anotar o K0? É 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ok? Legal. A pergunta é, calcule a intensidade do campo eletrostático no ponto C. Então, que é o campo em C, tá bom? Então, vamos ver. Detalhe, ele quer só a intensidade, então ele quer o módulo desse vetor, tá bom? Portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai destacar o ponto C da figura para que a gente possa analisá-lo fora, né? Vamos analisar os vetores campo que cada carga faz aqui no ponto C? Lembrando que campo elétrico é uma região do espaço gerado por uma carga fonte, sendo essa carga fonte a carga geradora desse campo. Basta que eu tenha uma carga para que eu tenha esse campo elétrico bem estabelecido numa determinada região. Essa região pré-selecionada pela questão é o ponto C. Então, no ponto C, eu vou ter que desenhar os vetores de campo gerados por A e por B, e a soma desses vetores vai me dar o campo resultante no ponto C, vai me dar aí esse campo eletrostático. Mas, professor, a questão não pediu um módulo, não é só calcular? Bom, você não sabe o valor do módulo, você precisa desse valor. Para isso, a gente vai usar a geometria, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. As duas cargas são positivas, recordando que vimos em aula, cargas positivas têm campo saindo de si para todas as direções de sentido. Então, se o ponto C está alinhado verticalmente com a carga A verticalmente tem um campo que sai dela. Então, um campo que
sai e passa pelo ponto C, é um campo colocado neste formato aqui, né? E esse campo aqui a gente vai chamar de E, claro, vetorial, gerado pela carga A, beleza? Melhor, deixa eu colocar isso daqui do outro lado, tá? O E gerado pela carga A. É o campo elétrico da carga A, beleza? Legal. Agora, vamos ver o campo elétrico da carga B. A carga B está numa direção horizontal com o ponto C, e o ponto C está à sua esquerda. Então, de B tem campo saindo, horizontalmente sai, passando por C, então vai apontar lá para a esquerda, né? Tá aqui, ó. Ah, professor, por que você está desenhando o vetor campo elétrico do B maior que o do A? Veja, o campo elétrico depende da quantidade de carga daquele corpo. Quanto maior a quantidade de carga, maior o campo. Portanto, eu sei aqui que por mais que eu tenha o dobro da distância, a carga é bem maior. Então, o campo vai ser maior. Vou colocar aqui campo gerado por B, lá no nosso querido ponto C. Aqui é o ponto C, tá, gente? Bom, agora que eu já tenho os dois vetores, eu vou fazer a soma deles. Então, eu vou escolher um para começar. Vou escolher o EB. Vou colocar o EA, a parte de trás do EA na cabeça de EB, né, o método da poligonal. E vou lembrar como que faz o vetor resultante, né? Eu vou ligar o primeiro lá no último. Então, pera, este campo aqui é o nosso EB. Esse campo aqui é o nosso EA, campo formado por A. Sabemos que esses vetores são perpendiculares entre si. E esse vetor vermelho é o vetor resultante, que é o vetor C, campo elétrico no ponto C. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Bom, se isso é um triângulo que eu posso usar Pitágoras, basta que eu calcule os valores dos dois catetos e ache a hipotenusa logo em sequência. Então, eu vou calcular separadamente. Vamos começar pelo EA? Então, vamos começar pelo EA. Vamos lá, pessoal. O campo, ele é calculado como? Bom, módulo do campo em A, coloquei só o valor. Não preciso representar o vetor aqui, já tirei o módulo. Campo de A igual a K vezes carga A sobre a distância até onde eu estou analisando ao quadrado, que é a distância até o ponto C. Tá bom? Então, vamos lá. O nosso K0 vale 9, 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. A nossa carga A vale 3 vezes 10 a menos 6. E tudo isso está sobre a distância ao quadrado. A distância de A até o ponto C é 3, então 3 ao quadrado. Belezinha? Bom, aqui nós teremos o quê? Vamos lá. Pessoal, aqui o 3 ao quadrado vai dar 9, não vai? Se eu simplificar o 3 com 9, eu sei que vai sobrar um 3 aqui embaixo. E aqui sobra 1, né? Então, 9 vezes 1, 9. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma o expoente. Então, 9 vezes 10 dá quanto? Ó, 9 menos 6 dá 3 sobre 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Mantém aí 3 vezes 10 a terceira. Unidade de medida, Newton por Coulomb. Beleza. Já sei o valor de A, ok? Vamos ver agora o valor de EB, que é o campo elétrico gerado pela carga B. O campo gerado pela carga B será calculado como K vezes o módulo de QB aí, né? Sobre a distância que ele está do ponto C ao quadrado. Então, vamos lá. O K é o mesmo valor, os mesmos 9 vezes 10 a nona, vezes o QB tem valor de 16 vezes 10 a menos 6. Então, vou colocar aqui 16 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por quanto? Qual é a distância que a carga B está de C? 6. Nesse caso, 6 ao quadrado, porque a distância é ao quadrado. Igual. Bom, 9 vezes 16 dá 144. Mesma potência que a gente viu aqui, né? 10 a terceira. 6 vezes 6, 36. 144 por 36 dá 4. Mantém aí o 10 a terceira, 4 vezes 10 a terceira, newtons por Coulomb. Bacana. Então, pessoal, nós já temos aqui
Eu vou reproduzir o triângulo aqui, para que vocês consigam visualizar. Olha, se eu já sei que aqui é 3 vezes 10 a menos 3, ou, desculpem, a terceira. Aqui é 4 vezes 10 a terceira, eu estou percebendo que o meu x aqui eu já consigo responder, pois é um triângulo de Pitágoras, galera. Lembra dos lados 3, 4, 5? Só que todos estão multiplicados por 1000. Então, este carinha aqui, o nosso x, é 3, 4, 5, só que cada lado está com proporção k de 10 a terceira. Então, 5 vezes 10 a terceira newtons por coulomb é o valor do campo elétrico resultante aí no nosso ponto C da questão. Tá bom, pessoal? Fica aí a resolução dessa questãozinha número 8 da FAP, uma questão muito legal, tá bom? Vamos ver agora uma questão de força elétrica? Agora uma questãozinha da PUC. Vamos dar uma olhada? Um sistema eletrostático composto por 3 cargas, Q1 igual a Q2, que é igual a mais Q, e Q3, que é igual a Qzinho, é montado de forma a permanecer em equilíbrio, isto é, imóvel. Então, a gente vai montar um sistema com essas 3 partículas de forma que não possa haver movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta de orientação aqui para eu poder alocar nessa reta as 3 cargas. Então, eu vou colocar aqui a carga Q1, a carga, sabendo que a carga Q3 é colocada no ponto médio, então, pera lá, eu vou colocar Q3 aqui, e o nosso Q2 eu vou colocar aqui. Porque a gente sabe que Q3 está no ponto médio, né? Então, deixa eu apagar essa parte do meio. Só para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aqui, tá? Eu vou deixar essa reta de orientação pontilhada. Qualquer reta de orientação no exercício de física, galera, você sempre tem que deixar no pontilhadinho, tá bom? Então, vamos pontilhar isso aqui. Então, elas estão alinhadas aí, o seu sistema está alinhado. As cargas são 1 aqui, a 2 está aqui, a Q3 é colocada no ponto central. Tem valores Qzão, Q1, Q2 é igual a Q1, então Qzão, e aqui é Qzinho, beleza? Sabendo que a carga Q3 é colocada no ponto médio entre Q1 e Q2, calcule D. Calcule Q, desculpa. Eu vou começar a falar da distância aqui agora. A distância entre esses dois caras, 1 e 2, eu vou chamar de Dzinho, tá bom? Vou chamar de Dzinho. Por que eu vou chamar de Dzinho? Porque eu sei que essa carga estando no ponto médio, ela tem aí metade do caminho daqui para cá e daqui para cá. Então, se tudo é D, eu vou falar que aqui é D sobre 2 e aqui é D sobre 2. Metade do caminho, né? Está no ponto médio, beleza? Legal. Agora eu vou analisar como que esse sistema ficaria em equilíbrio, tá bom? Como que esse sistema permanece em equilíbrio, ok? Vamos lá, pessoal. As cargas elas não podem se movimentar. Então, veja. Eu começo por onde? Por onde eu sei. Eu sei que Q1 é igual a Q2 em módulo e em sinal. Portanto, eu sei que as cargas de sinais iguais repelem-se. Logo, eu posso marcar vetores de força aqui. Eu posso vir no 2 e falar assim, bom, essa força em vermelho, quem faz é o 1. Está repelindo o 2. Então, essa força é a força que o 1 faz em 2. Legal. Pela terceira lei de Newton, o 2 vai responder também oposto, né? Pois as duas cargas são positivas. Então, deixa eu até marcar isso aqui. Aqui, as duas cargas são positivas, tá legal? Então, aqui agora eu vou colocar esta força, que é a força que o 2 faz no 1. Vetorial, logicamente. Legal. Agora, para que essas cargas elas não se movimentem saindo, né? O que eu tenho que acontecer aqui? O Q3, que é a carga do meio, tem que tentar segurar essas duas cargas. Então, o Q3 ele vai puxar o 2 para a esquerda e tem que puxar o 1 para a direita, porque desta forma ele consegue aí equilibrar essas cargas,
tudo bem? E aí não deixar com que elas se afastem. Então, eu posso afirmar que para que o 3 puxe o 1 e puxe o 2, ele tem que ser negativo. Tem que rolar uma força de atração aqui, não é? Então, eu sei que a carga 2 vai sofrer aqui para a esquerda. Ó, não vou fazer de verde porque eu já fiz a distância de verde. Vou fazer de amarelo. Vai puxar aqui para a esquerda, que é 3 puxa a carga 2 para a esquerda. Então, esta força é a força que o 3 faz no 2. 3 em 2. Ao passo que, da mesma forma aqui no 1, né? O 1 ele sofre esse puxão também para dentro aqui, para que fique equilibrado. F de 3 em 1. Bom, pessoal, agora a gente tem o que a gente precisa. Você vai escolher ou na carga 1 ou na carga 2. Tanto faz. Eu vou fazer na carga 2, tá? Mas tanto faz, beleza? Como eu sei que a carga 2 está em equilíbrio, eu sei que o somatório das forças aplicadas à carga deve ser 0. Isso significa que ela está em equilíbrio estático nesse caso, ela está em repouso. Ou seja, se a soma das forças dá 0, eu sei que a força que puxa para a direita é igual à força que puxa para a esquerda. E essas forças ficam iguais. Então, F12 deve ser igual à força em módulo que 3 faz em 2. Tudo bem? Agora, vamos calcular isso aqui? Bom, vamos lá. Força que 1 faz em 2, eu vou considerar as cargas Qzão, né? Então, força, lei de Coulomb, constante eletrostática vezes o módulo das cargas. Como elas são iguais, Q vezes Q, Q quadrado. Sobre a distância entre as cargas, ó, a distância entre elas é D, então aqui vai ficar D ao quadrado, igual. Agora a força que 3 faz em 2, mesma constante eletrostática, mas agora as cargas são Qzão e Qzinho. Então vai ficar módulo de Q, módulo de menos Qzinho, Qzinho. E a distância, ó, é D sobre 2. Então, D sobre 2 ao quadrado, D quadrado sobre 4, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Pode cortar o Q com Q, né, galera? O K com K, desculpa. Q quadrado vezes Q, eu posso cortar um desses Qs com esse aqui, né? Então, como que fica o lado esquerdo? Vai ficar Qzão sobre a distância ao quadrado, igual. Do lado direito ficou Qzinho sobre D quadrado vezes 4, né? Ah, por quê, professor? Bom, conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. O 4 vai subir. Então, D quadrado com D quadrado vai embora. Ficamos com a relação Qzão igual a 4 Qzinho. A pergunta é o nosso Qzinho. Vai ser Qzão sobre 4. Porém, o que aconteceu? Quando a gente calcula a força, a gente tira o módulo das cargas, não tira? Então, eu sei que o Qzinho não é negativo, então ele é menos o valor de Q sobre 4. Ficamos aí com a alternativa correta dessa questão. Alternativa C, pessoal. Tá aí, alternativa correta. Tá bom? Bom, pessoal, espero que as ideias de hoje tenham ficado claras. Essa foi a nossa primeira aula de hoje. Não percam a próxima aula, que a próxima aula a gente vai resolver mais 2 questões. Tá bom? Então, ó, beijo, galera. Até mais.